Fala galera, Guelmi por aqui. Eu que no mês passado subi o vulcão Acatenango e eu subi também o vulcão de fogo. E eu posso dizer pra vocês duas coisas. A primeira, que eu queria ter me preparado melhor. E dois, eu teria feito algumas coisas bem diferentes. Então, a ideia desse vídeo aqui é passar para você que está planejando entrar nessa brincadeira, passar aqui ó, tudo que você precisa saber para ter uma experiência ainda melhor do que a que eu tive. E olha que a minha experiência foi muito boa. Nesse vídeo de hoje, a ideia é passar o seguinte para vocês. Alguns erros que eu cometi, que eu não quero que vocês cometam. Como que você vai chegar lá. Se a experiência vale a pena ou não vale. E também mais ou menos quanto que você deve gastar. O que está incluso. Se você sair daqui com alguma dúvida, você me manda uma mensagem no Zap Zap, no Instagram. Mas você não vai sair com dúvida não. Então vamos lá, já falei demais, marcha na boneca. Vamos começar então falando sobre a chegada. Só existem 2 aeroportos internacionais na Guatemala. Então assim, se você tá vindo do Brasil, se você tá vindo de outro país, necessariamente você vai ter que passar pelo aeroporto da cidade da Guatemala. E aí quando você chega na cidade da Guatemala, você vai ter que pegar algum outro meio de transporte para você ir para a cidade de Antigua. É lá que o trem acontece e de lá que você vai sair pro vulcão. Bacana, então vamos falar sobre os meios de chegada em Antigua. Eu usei uma plataforma que chama Guategol, tá? E eu tava com mais 2 pessoas, então a gente pegou como se fosse uma minivan, né? 6 lugares, bem espaçoso, muito bom, para nós 3. E foi $60 de ida, mais $60 de volta. Ou seja, deu $20 para cada um, R$100. E é um trecho de mais ou menos 1 hora, 1h30. Bem rápido, muito tranquilo, não tinha trânsito, então foi bem de boa. E o bom dessa plataforma Guategol é que você consegue outros meios de transporte também. Você pode pegar ônibus por lá. Então é uma plataforma que ela meio que gestiona vários meios de transporte até Antigua. E por exemplo, se eu tivesse sozinho, eu não ia de jeito nenhum pagar $60 pra ir, $60 pra voltar. Eu teria ido num ônibus e tal. Mas como eu dividi esse valor, fez bastante sentido. Então eu recomendo vocês usarem esse Guategol. Agora, existem outras opções também que são bem mais baratas. Que tipo, transporte público você vai pagar aí $2, às vezes até menos. Mas é zero luxo. Você pegar um balaio, né, como a gente fala em BH, você pegar um busão assim, apertadinho com os nativos, que eu acho uma opção super válida também. E essa opção aí, às vezes pode sair por $1, tá? Então tenham isso em mente. Aí beleza, né? Bacana. Chegamos em Antigua. Mano, vou falar pra vocês, são poucas as cidades que eu saio de lá, falo assim, não, mano, vou voltar aqui. Porque geralmente eu gosto de priorizar novos lugares. Mas Antigua é uma dessas cidades que eu vou voltar com certeza em algum outro momento. Porque, mano, ela é uma cidadezinha histórica, lembra uma vibe bem Paraty, arquitetura toda, essas casinhas pequenas, o chão de paralelepípedos, super conservada de séculos atrás, cercada de vulcão, mano, pra onde você olha você vê vulcão, só gente bonita, né, tipo assim, tem os nativos assim, bem característicos e cheio de gringo, mano, gringo, gringa. É uma cidade que ela chamou muita atenção de nômades digitais. Eu conheci várias pessoas que estão lá, tipo, há 1 semana, 2 semanas, às vezes meses. Os caras foram pra lá, apaixonaram, estão lá, entendeu? É uma cidade que ela entrega uma certa estrutura e tipo assim, se você for, eu recomendaria você ficar pelo menos 2 noites completas, né? 3 noites, na real. Eu fiquei 2 noites, mas só um dia completo. Eu achei bem pouco, eu queria ter curtido mais a cidade, ter saído pra quebrar o pau. Tipo, como foi muito apertado, eu fui pra lá, fiquei, só dormi no dia seguinte, de manhã cedo já fui pro vulcão, voltei, dormi e vazei pra cidade da Guatemala. Recomendaria você ficar no mínimo 2 dias completos lá, que faz sentido. Agora nós vamos falar sobre hostels, onde você vai ficar em Antigua. E aí um pequeno disclaimer que eu quero fazer com vocês é o seguinte: Antigua, apesar de ser uma cidade pequena, né, uma cidade histórica, se você quiser quebrar o pau, atirar o pau no gato, você também consegue. Azarar donzelas, rapazes, você também consegue. Porque ela é uma cidade de passagem, né? Tem muita gente que vai lá, mano, 3 dias ali, jogo rápido, entendeu? Mas se você quiser calmaria, você também tem. E aí, sobre os hostels, né? Eu fiquei em 2 hostels diferentes, as 2 noites que eu fiquei. Em um hostel eu voltaria e no outro hostel eu não voltaria, né? Vamos começar falando sobre o primeiro hostel que eu fiquei, que é o Tropicana. O Tropicana
Tropicana, que é um hostel pau quebrando. Então, assim, é um hostel de festa. Se você tiver no clima de pegação, quebrar o pau, etc., esse é o seu lugar. Tem muita coisa acontecendo lá, tem jogos assim que a galera fica chapando o coco. Pra você ter ideia, mano, quando eu tava lá, literalmente tava rolando uns jogos assim, a galera tava ficando muito bêbada, inclusive teve uma pessoa que pulou na piscina pelada. Enfim, não vou dizer se eu aprovo ou não esse tipo de atitude, mas é esse tipo de hostel, quebradeira. Mas o melhor de tudo é o seguinte, às 11 horas da noite acaba tudo, então assim, se você quer dormir cedo, o que era o meu caso, porque eu sabia que eu tinha um dia cheio pela frente, tava tranquilo, todo mundo que tava quebrando pau ia pra outros lugares, né, fazer pub crawl, etc. Então assim, você pode estar na atmosfera que o bicho pega, mas 11 horas da noite vai estar silêncio. Então isso fez muito sentido pra mim. Eu paguei R$95 para um quarto com 4 pessoas. Então, mano, fez muito sentido financeiramente e eu achei o hostel legal também. Piscininha, pá, fez sentido. Agora, mano, nós vamos falar sobre o segundo hostel, que é o Viareiro. Esse hostel eu já não voltaria. Por quê? Mano, na época que eu fui, né, agora em maio pra Antigua, tava um calorzinho danado. Simplesmente o ventilador de teto não funcionava. Lá é um hostel na mesma faixa de preço, só que bem mais calmo. Lá não tem nem espaço pra quebrar o pau, não tem piscina. Se você quiser um negócio tranquilinho, você pode ir pra lá. E eu espero que o ventilador de teto funcione, porque pra mim não funcionou. Então foi terrível, assim, mosquito, porque era um lugar mais quente e calor, então eu não voltaria aí simplesmente por isso. Mas assim, foi legal também descansar num lugar mais calmo depois de ter subido o vulcão e eu tava morto. Agora vamos falar sobre a agência que eu fui, o que inclui, se eu recomendo. A agência que eu fui se chama Soy Tours. Eu recomendo demais. Mano, os guias são super gente finas, bem gente finas mesmo, sempre muito solícitos, preocupados em você ter uma boa experiência. Eu paguei 500 quetzales, que dá ali mais ou menos seus R$330 pra subir o vulcão Acatenango. E aí dentro desse valor inclui praticamente tudo. Roupa de frio, se você quiser chegar lá e pegar a roupa de frio deles, casaco, gorro, luva, você consegue calça. Inclui também as 3 refeições, ou seja, almoço, jantar e café da manhã do dia seguinte. O que não inclui nesse valor que eu mencionei? A subida do vulcão de Fuego, que é um segundo vulcão, e também não inclui snacks, né? Tipo banana, amendoim, lanches. E aí beleza, esse valor você vai até o camping que fica perto do pico do vulcão Acatenango. Se você quiser subir o vulcão de Fuego, que é um segundo vulcão, você tem que pagar mais 250 quetzales. Então esse é um valor à parte que você tem que pagar, que eu vou falar um pouquinho mais sobre essa subida desse vulcão. E sobre os snacks, que eu falei que não inclui. Na hora que você vai pra agência, você pode comprar todos os snacks lá. Então assim, é um valor que eu achei super justo, pô, inclui tudo. Eles te pegam na porta do seu hostel em Antigua e te devolvem, depois de subir o vulcão, te devolvem na porta do seu hostel novamente. Então assim, achei super justo o valor de verdade. Agora vamos falar sobre a dificuldade desta brincadeira. Eu vou falar pra vocês de coração, eu acho que a subida do vulcão Acatenango e do vulcão de Fuego no mesmo dia é uma insanidade. Eu diria que é a caminhada mais difícil que eu já fiz na minha vida, porque são tipo umas 7 horas só de subida e descidas íngremes. Eu posso dizer que claramente assim, eu subestimei muito a dificuldade do que seria a parada. É mais ou menos 4 horas de subida até o camping do vulcão Acatenango, que fica no alto do vulcão Acatenango. E aí depois, se você quiser fazer o vulcão da Fuego, pra ver a lava de perto, você desce o vulcão Acatenango e aí depois você sobe o vulcão de Fuego, você chega bem perto da lava. Aí depois você tem que voltar, vulcão de Fuego, e voltar pro camping no vulcão Acatenango. Então no total dá 4 horas para chegar no camping, mais 2 horas para chegar aqui no vulcão de Fuego e mais 2 horas para você chegar novamente no camping. Isso já tipo 11 horas da noite. Mas foi muito difícil, foi muito difícil mesmo. Acho que uma das coisas que fez mais difícil, é não ter me preparado bem, sabe? Porque, tipo, na verdade, assim, esse vídeo eu tô fazendo porque eu senti falta de vídeos assim, sabe? Eu não encontrei vídeos que me pudessem deixar a par da dificuldade da parada. E aí o segundo ponto também é que era muita poeira mesmo, assim. Isso porque não choveu, né? Porque se tivesse chovido, acho que a dificuldade teria sido diferente, teria sido muito barro. Então, assim, essas são aí as minhas dicas. Inclusive, se você quiser saber mais como foi a experiência mesmo, você clica nesse vídeo aqui que eu vou mostrar exatamente como que foi, né? Então o trajeto todo, etc, o camping. E aí beleza, quando ir e qual é a temperatura
né, aproximadamente. Mesmo apesar de eu ter ido no feriado do 1º de maio, a melhor época, pelo que me contaram, era de novembro a abril, tá? E de novembro a abril, você tem climas melhores, menos chuva, mais visibilidade também, né? Porque dizem que na Guatemala, no período de chuva, mano, chove todos os dias, é muito vento. Então, assim, no final das contas, isso atrapalha bastante a experiência. Porque imagina você fazer uma caminhada terrível, muito forte, e você chega lá em cima, no pico, e aí você não consegue, ver um céu estrelado, você não consegue nem ver o vulcão. Mano, Os pau me mataria, velho. Sem sacanagem. O guia nosso, ele tava falando que 2 semanas antes, teve um grupo que deu muito azar, porque ficou o tempo todo nublado, e eles simplesmente não conseguiram ver o vulcão em momento algum. Véi, nós teria saído muito frustrado. Então assim, tente viajar entre novembro e abril ali, começo de maio, se você for nessa época, tá safe. E aí falando sobre a temperatura, né? De noite na montanha, lá no pico, né? Quase 4.000 metros, é 0 graus, -2, -1, 5 graus. Mas o que mais pega mesmo é o vento. Mano, o vento não é brincadeira. E aí você precisa estar muito bem agasalhado. E aí você consegue, na própria Soy Tours, você consegue pegar os casacos emprestados. Então, assim, nesse aspecto, bem de boa, que você pode pegar a roupa emprestada com eles, mas saiba que é frio. Beleza, agora chegamos nas dicas imprescindíveis para vocês terem uma boa experiência. Eu não consigo explicar, não consigo enfatizar o suficientemente o tanto que é importante você ter um tênis bom de caminhada, um tênis bom de hiking, né, em montanha, uma bota, por exemplo, de montanha. Esse tipo de parada, assim. Por exemplo, eu tenho um tênis furado que eu vou muito com ele pra academia. Véi, graças a Deus que eu não fui com esse tênis, porque é muita poeira, muita areia, muita poeira vulcânica. Se eu tivesse ido com esse tênis meu furado, mano, ele literalmente teria enchido de areia cada segundo. A minha namorada foi com All Star. Ela foi com All Star e ela escorregava pra caramba. E aí, velho, ela escorregando tanto assim, no final das contas, ela inclusive caiu uma hora, machucou. Então, assim, procura um tênis que não é liso embaixo, sabe? Isso é um ponto importante. Outro ponto importantíssimo também, lenços umedecidos. Você pode rir, você pode desacreditar, mas essa cena aí do vídeo, ela mostra que, tipo assim, mano, os lenços umedecidos, se você chegar lá em cima e quiser fazer as suas necessidades, os lenços umedecidos vão ser os seus melhores amigos. Se você chegar lá em cima e quiser tomar banho, os lenços umedecidos vão ser o seu banho. Então, imprescindível você levar também. Outra dica também importantíssima, mano, fone de ouvido. É muito tempo subindo, é muita caminhada, é muito silêncio. Eu, depois de umas 2 horas, assim, 2 horas e meia subindo, chegou uma hora que eu falei, velho, eu quero escutar uma musiquinha, entendeu? Dar uma conectada aqui. Botei a musiquinha no fone de ouvido e foi bom demais, sabe? Você subir, escutando as músicas que você gosta, no meio da natureza selvagem. Recomendo. Por último, mas não menos importante também, que eu já mencionei, mas eu quero mencionar novamente, velho. Casaco que seja abrigado, entendeu? Não me vem de corta-vento que você vai passar frio. É igual você ir tomar sopa de garfo. Não faz sentido. Você tem que levar um casaquinho. Vai ser chato subir com ele? Vai ser chato subir com ele. Mas você tem que levar ele bem abrigadinho pra você não virar picolé, beleza? O que nos leva a o que eu faria de diferente, né? Se eu fosse subir mais uma vez. Com certeza absoluta, eu levaria um tapa-bocas, né? Uma máscara. Tem várias pessoas que levavam. Porque assim, velho, você respira tanta poeira que é uma coisa chata. Primeiro que você não pode nem falar. Se você estiver conversando com alguém assim, você vai engolir um bocado de poeira. Mano, eu acho que isso daqui ajuda também a não entrar poeira pelo nariz, essa garganta não ficar tão seca. Então a mascarinha vai muito bem. Uma outra coisa também, eu subiria com 4 litros d'água. Eu subi com 6 litros d'água e, velho, eu achei difícil, viu? Você subir essa quantidade de metros de altitude com 6 litros d'água não é legal. Eu subiria com 4, eu acho que 4 é o suficiente. E agora, um ponto, né? Esse último ponto que eu faria diferente, se eu fosse uma segunda vez, que é, eu não teria subido o vulcão de Fuego, né? Que, lembrando, você sobe 4 horas até o camping no vulcão Acatenango. E aí, quando você chega lá, tipo, 4 horas da tarde, você tem a opção de 5 horas da tarde, descer o vulcão Acatenango e subir o vulcão de Fuego, pra chegar bem perto do vulcão que cospe lava mesmo. Mano, você já chega extenuado, morto do vulcão
né, da Catenango que você subiu. Você pode descansar essa noite e ficar de boa, relaxar e terminar a subida do vulcão Acatenango até o pico nas primeiras horas da manhã, tipo 4 horas da manhã do dia seguinte. Ou você pode subir o vulcão de Fuego às 5 horas da tarde. E acho que assim, a equação que você tem que fazer, que eu fiquei pensando, é o seguinte: você vai ter mais 4 horas de cansaço extremo para possíveis 10 segundos de beleza que você vai ter ali do lado do vulcão de Fuego. E às vezes pode ser que ele nem cuspa fogo. Então, na minha concepção, não faz tanto sentido assim. E um detalhe importante: do camping, você consegue ver e bem o vulcão de Fuego. O negócio é que se você fizer a subida dele, você vai estar do lado da lava. Então, assim, é algo bem impressionante de ver. Não tem certo ou errado. Eu, por exemplo, fui no vulcão de Fuego, mas eu não consegui, o meu corpo não respondia, eu não consegui ir na subida do vulcão Acatenango às 4 horas da manhã. Porque eu fui dormir, eu cheguei assim, fui dormir, era tipo quase meia-noite. E eu tava muito morto, eu tava o mais cansado que eu já estive na minha vida. Então, eu teria feito isso diferente, talvez, de ter ficado de boa no vulcão lá no camping, e aí eu só iria mesmo na subida do Acatenango, que aí você vê o sol nascendo lá em cima, é bem massa. E aí, né, você deve estar se perguntando, você que chegou até aqui, vale a pena essa brincadeira? E a resposta é: vale a pena demais, mano. Repetiria? Acho que não. Mas vale a pena. Eu acredito que você tem que fazer. Se você tá pensando, ó, será? Mano, vai. Vai, porque é uma parada muito única. E você consegue ver a força da natureza de uma forma. Você tá no camping lá e você consegue escutar a cada meia hora, 15 minutos, o vulcão explodindo. É uma parada muito bizarra. É assim, eu não acho que em nenhum outro lugar do mundo você consegue ter esse tipo de experiência, entendeu? Outra parada também, eu sou um cara que sou viciado em vistas bonitas, sabe? E o final da tarde lá, né, o atardecer, pôr do sol, você acima das nuvens, essa cena que vocês podem ver aí, é uma parada que, como poucas que eu já vi, tá nos top 10 vistas que eu já tive na minha vida, com certeza. E uma outra coisa também, né, por que eu acho que vale tanto a pena? É um desafio muito grande, né? Eu acho que nas nossas vidas, né, hoje em dia, com que frequência você entra num desafio que você não sabe se você vai realmente aguentar pela dificuldade física? Me coloco aqui, como eu não faço nenhum desafio absurdo assim, recorrentemente. E lá eu falei assim, mano, eu não sei se eu vou aguentar subir esse outro vulcão aqui não. É um boost, sabe, de autoconfiança em você mesmo. Eu saí de lá falando assim, mano, eu consigo fazer qualquer coisa que eu colocar na minha cabeça, eu consigo fazer. Sabe, eu saí de lá, tipo, transformado mesmo, porque é muito difícil, né? Subir os dois foi muito difícil, valeu a pena. Mas assim, pra finalizar, eu posso dizer pra vocês, eu não faria novamente, porque é uma parada que demanda muito. Acho que eu subiria outros vulcões, mas eu não faria de novo. Mas acho que uma vez você tem que fazer sim. Mas é isso, meus amigos. Ficamos assim. Espero que esse vídeo tenha sido útil, né? Se eu não cobri alguma coisa que vocês gostariam de saber, por favor, vocês deixem nos comentários que eu respondo com o maior prazer. E é isso aí, vamos com tudo. Um abraço e beijo na bunda.